muita alegria e gratidão a Deus. Cumprimento todos meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Estamos gravando a lição 3 da revista CPAD dos Jovens, cujo assunto a ser estudado, o primeiro sinal, água em vinho. Nesse primeiro trimestre do ano de 2022, os jovens estão estudando o Evangelho de João, cujo tema é Jesus, o Filho de Deus, revista editada pela CPAD. Então, vamos analisar o primeiro milagre. São registrados 7 milagres. Alguns registros que estão no Evangelho de João não se encontram em outros evangelhos, porque cada evangelista tinha um foco a respeito da pessoa de Jesus. O objetivo de João escreveu seu Evangelho aos judeus, e o seu objetivo era provar aos judeus que Jesus é o Cristo, o Messias prometido. Não faremos qualquer comentário dos 3 primeiros evangelistas, porque a nossa lição desse trimestre está tratando exclusivamente do Evangelho de João. Este Evangelho é dirigido aos judeus com a finalidade de provar ser Jesus o Cristo, o Messias prometido. Vejamos o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 30 e 31, como está escrito. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, este era o objetivo do evangelista João, provar aos judeus que Jesus é o Messias prometido, o Cristo, o Rei. Jesus nunca operou qualquer sinal para satisfazer curiosidade de quem quer que seja. Vejamos o Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículos... Perdoe-me, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 8 a 11. Está escrito assim: E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhes respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e o tornou a enviá-lo a Pilatos. Jesus nunca fez qualquer milagre, qualquer sinal para satisfazer a curiosidade de qualquer pessoa. No texto que lemos, Jesus estava sendo julgado por Pilatos. Pilatos, sabendo que Jesus era da Galileia, o remeteu a Herodes. E Herodes estava curioso para ver algum sinal da parte de Jesus. Como se Jesus fosse um mágico, estivesse fazendo magia para distrair A ou B. Os milagres de Jesus têm outra finalidade. Os milagres de Jesus tinham sempre uma finalidade didática,
aumentar a fé dos seus discípulos e socorrer os aflitos e glorificar o Pai. Eram estas as finalidades dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo. Na lição de hoje, Jesus iniciava o seu ministério. A transformação da água em vinho foi o primeiro milagre operado pelo Senhor em Caná da Galileia. Havia uma festa de casamento. Jesus, com sua família, foi convidado. As festas de casamento entre os judeus tinham 7 dias de duração. Leiamos lá no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 17. Está escrito: e chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Esse texto nos fala do casamento de Sansão, deu um enigma aos filisteus, e eles insistiram e ameaçaram a noiva de Sansão para que ela lhes declarasse o enigma. E ela começou a importunar Sansão. Aí o texto nos mostra que no último dia da festa, no 7º dia, então, as festas de casamento do judeu tinham duração de 7 dias. No transcorrer da festa, o vinho acabou. Que surpresa desagradável. A briga do casal começaria já durante a festa. Quem seria o responsável pela manutenção dos ingredientes necessários? A família da noiva ou do noivo? Não importa de quem seria a culpa. O problema estava presente e poderia iniciar aí um grande tumulto. Para a felicidade de todos, Jesus estava presente. Aqui está um ensinamento muito importante para as famílias e para os casais. Falaremos um pouco mais dele no próximo ao término dessa gravação. Maria, a mãe de Jesus, o conhecia bem. E foi a ele, acreditando que Jesus traria uma solução. A nosso ver, Jesus deu uma resposta indelicada para sua mãe. Quando ela disse a ele, acabou o vinho, ele respondeu, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. De início, nos dá a impressão de uma resposta um tanto indelicada do filho para com a mãe. Mas entendamos aqui o seguinte, o que Jesus quis deixar muito claro, que no seu ministério, no seu trabalho como Deus, como Salvador, como Senhor, ninguém poderia interferir, ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo Maria, sua mãe. A missão de Maria foi aceitar o cargo, a missão que Deus lhe deu, de conceber em seu ventre o Senhor, de criá-lo com carinho maternal e depois entregá-lo à sua missão. Então, ninguém, nem Maria, sua mãe, poderia interferir no seu ministério. Foi ele que deixou isso muito claro.
quando disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aprendemos mais aqui. Jesus não faz nada fora da hora. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Se estamos pedindo alguma coisa a Deus e Ele ainda não nos deu, continuemos pedindo. Jesus falou: aquele que pede, recebe. O que busca, acha, e a quem bate, se abre. Mas não nos preocupemos, porque nós temos um tempo nosso. Mas Deus tem o tempo dele. E o tempo de Deus sempre é mais correto e dá mais certo do que o nosso tempo. Não nos diz o texto que Maria ficasse zangada ou ressentida. Ela entendeu perfeitamente qual seria a sua posição. Então, a mãe de Jesus pediu aos serventes que fizessem tudo quanto Jesus mandasse. Não fez qualquer intercessão, apenas orientou os serventes, dizendo: fazer tudo o que ele, Jesus, vos disser. Não queiramos usar esse acontecimento e entender que Maria seja medianeira, ou que ela tem o poder de interceder em favor de A ou de B. Absolutamente não. Ela apenas pôs Jesus ao par da situação e fez uma recomendação aos serventes, porque ela sabia perfeitamente bem quem ela havia gerado. Lembrava-se da promessa do anjo que dizendo que ela seria mãe do Filho de Deus, do Salvador, do Messias prometido, e ela sabia que Jesus era o Deus encarnado, pois ele não nasceu por vontade de homem, mas por uma ação direta do Espírito Santo. No ambiente festivo, estavam ali postas 6 talhas de pedra, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, está escrito metretas. Uma metreta mede cerca de 34,2 litros. 6 talhas comportavam cerca de 205,2 litros. Eram talhas que tinham água para atender um ritual judaico. Jesus mandou que enchesse aquelas talhas e ordenou aos serventes que enchesse de água aquelas talhas. Os serventes obedeceram, encheram as talhas até em cima. Agora, com as talhas cheias, Jesus disse: tirai a água e levai ao mestre Sala. Disse-lhe o Senhor, e levaram. O mestre Sala é que provava o vinho, e aprovava ou reprovava, para que o vinho fosse entregue aos convidados. De repente, o vinho que faltava, agora tinha nessa festa cerca de 205 litros de vinho. Tinha vinho para todos os convidados até o fim da festa. Não queiramos usar esse texto para dizer que nós podemos beber vinho. O vinho bebido, usado pelo judeu, era um vinho misturado com água, não fermentado, portanto, um vinho que não embriagava. E do vinho que Jesus fez, pode-se beber à vontade. Esse vinho não faz mal nenhum, só faz bem. Mas o apóstolo Paulo recomendou: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Pelo contrário, enchei-vos do Espírito.
Alguém pode falar, não, mas eu não me embriago, eu tomo só um cálice, um pequeno cálice. Nenhum ébrio começou bebendo 1 litro. Todos começaram provando um cálice. Hoje amanhã 2, até que esteja se embriagando. Então, nós, o povo de Deus, salvos por Jesus, sejamos prudentes, não nos embriaguemos. E lá em Provérbios, capítulo 20, está escrito que não olheis para o vinho, quando ele se torna atraente, espumante num copo. Jesus ordenou aos servidores que enchessem de água. Era água potável. Quando o mestre Sala provou da água feita vinho, chamou o noivo e disse: você guardou até agora o bom vinho? Parece que o noivo alterou o costume das festas, o costume usual. Naturalmente, ele experimentou o vinho de entrada e agora, experimentando o bom vinho. O vinho de Jesus é melhor, bem melhor do que o vinho feito, o vinho que embriaga, o vinho que tira a paz. O vinho de Jesus é muito melhor. Então, o mestre Sala não sabia o que havia acontecido. Para eles era um vinho natural, estava lá guardado, ele não sabia, mas os serventes sabiam. E o mestre Sala chamou o noivo, ele interrogou, querendo dizer, você contrariou os costumes normais, porque era costume dar primeiro, de abertura, dar seus convidados o melhor vinho. E, em seguida, dava-se um vinho inferior, quando muitos já estavam até embriagados com o vinho normal, que eles bebiam à vontade. Mas não sabiam que esse vinho foi feito por Jesus. O vinho de Jesus é muito melhor. Faz bem. Vendo o milagre, está escrito que seus discípulos creram nele. Jesus estava iniciando o seu ministério. Chamou alguns dos discípulos no mar da Galileia. Outro lhe foi apresentado por João Batista, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os primeiros discípulos estavam se aproximando do Senhor, Jesus iniciando o seu ministério, e quando viram esse milagre maravilhoso, operado por Jesus, tiveram aí a plena convicção: este é realmente o Filho de Deus. Pois viram um grande milagre. Os serventes botaram água potável nas talhas. E quando tira, não é mais água, é vinho. E vinho do melhor. O vinho de Jesus sempre é o melhor. Vinho na Bíblia é símbolo de alegria. E a alegria que vem de Jesus é uma alegria permanente. Não é uma alegria ilusória, alegria do mundo. Alegria momentânea. A alegria que nós temos em Cristo não é uma alegria circunstancial. Eu quero dar alguns exemplos. Digamos, uma pessoa joga, faz um jogo de azar, joga na loteria esportiva ou qualquer tipo de jogo e ganha muito dinheiro. Na hora que ele recebe o dinheiro, fica muito alegre. Mas é uma alegria que passa
à medida que os dias vão se passando, e muitas vezes essa alegria se torna em tristeza. A pessoa não sabe mexer com dinheiro, acaba gastando, estragando, esbanjando e volta para a miséria. A alegria da salvação, a alegria de Cristo, não é semelhante à alegria de um torcedor de um jogo de futebol. Quando seu time faz um gol, ele grita, ele se alegra, ele bate palma. Mas assim que o adversário empata ou passa na frente, ele vem a tristeza, a decepção e a ira. Essa é uma alegria não permanente, transitória, ilusória, enganosa. A alegria que vem de Deus, a alegria dada no coração por Jesus, assim como Jesus transformou água em vinho, Jesus transforma a tristeza em alegria. Jesus transforma o pecador em um santo. Jesus transforma um homem ímpio num servo de Deus. Então, Jesus é o grande transformador. Se em algum casamento acabou o vinho, virou tudo água, água sem cor, sem odor e sem sabor. Com os casamentos, no início é uma alegria, os casais se amam, se respeitam, são felizes, mas alguma coisa acontece e essa alegria vai desaparecendo e vira tudo em água. O casamento perde o sabor do casamento, da alegria, do amor dos noivos. Se alguém está passando por isso, convida Jesus para entrar na tua casa, no teu casamento. Ele transforma a água em vinho. Ele vai dar alegria, vai dar um novo sentido. Jesus presente é alegria, é o gozo verdadeiro e permanente. Jesus é Deus, o bendito Emanuel, Deus conosco. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Quando 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, o profeta Isaías já dizia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o objetivo do evangelista João era provar aos judeus que aquele humilde nazareno que foi batizado por João Batista no Rio Jordão e que jejuou 40 dias e 40 noites e que iniciava agora o seu ministério, era o verdadeiro Deus humanizado. Era o verdadeiro Deus que tomou forma humana para viver entre nós. E assim teve início o maravilhoso ministério do Senhor Jesus, realizando o milagre de transformação. Jesus continua transformando. Ele transforma a noite triste num dia alegre. Oh, Jesus faz tanta falta na vida de tantas pessoas. Muitos estão sofrendo, tristes, cansados da vida, porque estão longe de Jesus. Todas as nossas reuniões, todas as nossas festas, tanto aquelas de caráter religioso, como na igreja, nos cultos, cantando, orando, precisamos sentir a presença de Deus. E também nas nossas reuniões familiares ou de amigos,
é necessário que sintamos sempre que Jesus está presente. Jesus estando presente, a alegria está garantida. A vitória, a bênção está garantida. Nós não podemos nos ausentar do Senhor Jesus por nenhum instante. Então, jovens queridos, que estamos estudando nesse primeiro trimestre do Evangelho de João, estude com afinco, se aplique, leia a lição, interrogue o professor. Aluno, você tem direito de exigir do teu professor explicações claras e lúcidas da lição. Pergunte, pode questionar com humildade, com respeito ao seu professor, é claro, mas questionar, perguntar, se aprofundar, porque fim desses 3 meses você terá crescido bastante no conhecimento da gloriosa pessoa de Jesus Cristo. Estudaremos os outros sinais, alguns sermões, alguns acontecimentos na pessoa de Jesus. E quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Quanto mais o conhecemos, mais perto dele queremos estar. Que Deus possa abençoar os meus prezados irmãos e amigos, meus jovens. Estude com afinco essas preciosas lições. Em nome de Jesus. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.